Boa tarde! Estamos indo para o nosso terceiro dia de leitura comentada, hoje num naipe mais diferente e levemente atrasada, porque eu estava em uma manhã intensa de gravação. Já gravei 8 aulas e eu não queria interromper até finalizar, por isso que eu atrasei aqui 5 minutinhos. Vou pedir a sua gentileza de clicar nessa setinha aqui e encaminhar essa live para o máximo de pessoas que você puder. Estamos fazendo a nossa leitura comentada do nosso livro Ative o Seu Cérebro. Tem sido fantástico, extraordinário, tem sido assim, uma aula sobre neurociência. Se você gosta de neurociência e comportamento, permaneça nessa live, porque com certeza absoluta. Cíntia, entra lá no grupo, por gentileza, das nossas alunas e avisa que vai começar a nossa live comentada, porque eu demorei, né? E deve ter uma galera achando que eu não faria hoje. Me desculpem por isso, mas por motivos de força maior. Só recapitulando, nós já lemos até a página 40 do nosso livro, já estamos aqui. Oi, Erickson, tudo bem? Manda aí para os teus amigos que são terapeutas, psicólogos, psicanalistas ou pessoas que gostam de neurociência. Se você não me segue ainda, clica aqui para você me seguir. Tem as 2 lives anteriores que estão salvas no meu perfil, com os outros capítulos, com a outra parte desse livro. Esse livro é um livro que aborda a neurociência à luz da fé. Então, ela utiliza muitos artigos científicos para falar tudo que ela está falando aqui nesse livro, mas ela também usa embasamento bíblico, o que é muito legal. A nossa formação de neuropsicoterapeuta, nem tirei o microfone. A nossa formação de neuropsicoterapia, ela também tem embasamento científico e embasamento bíblico, por isso que eu gosto muito dessa autora. O nome do livro é Ativa o Seu Cérebro, Roberta Pacete colocou aí na nossa live. Fala, Elaine! Gente, fala aí de onde vocês estão me assistindo, por gentileza. Ontem a gente tinha bastante gente de fora do país, né? Oi, França, linda, maravilhosa, que saudade. Se você tem amigas terapeutas, psicanalistas, psicólogas, vão lá chamá-las, porque é até legal pra gente fazer um bate-papo no final aqui, elas fazerem perguntas e tal, vai ser muito bacana. Cuiana, de onde será que é? Uberaba, Cuiabá, Teresina, Santa Catarina, de onde mais? Vai falando aí pra mim. Campo Limpo, Paulista, Piauí. Bora convidar as amigas, Cintia, bora lá, vai em todos os grupos. Vamos dar início a essa leitura comentada maravilhosa? Maringá, que legal! Que bacana. Eu vou desativar os nossos comentários para vocês conseguirem prestar bastante atenção. Utilizem o método de estudo. Voltando a falar para vocês, não adianta ler 50 livros no ano se você não conseguir pegar nada do que você aprendeu e colocar em prática. Então, mais importante do que ler livros é estudar esses livros, tá bom? Então eu vou desativar os comentários. Que legal, já trabalhei com você quando ainda estava na maquiagem, legal. Vou desativar os comentários para a gente começar a nossa leitura. Então peguem papel e caneta, utilizem o método que eu ensinei ontem de estudo, utilizem os flashcards, porque vai ajudar bastante vocês, tá? Então vamos lá. Desativei os comentários para que vocês consigam prestar atenção no que eu tô falando. Então, agora a gente vai começar na página 41. Se você nunca leu um livro inteiro, a sua oportunidade de ler o livro junto comigo aqui, me ouvindo e compreender e estudar ele, tá? Então, nome do capítulo de hoje: Escolha e a vantagem de perspectiva múltipla que você possui. A passagem bíblica: que a paz, a harmonia da alma que vem de Cristo seja o juiz, atue como árbitro sempre, em seus corações,
decidindo e estabelecendo com caráter definitivo todas as questões que surgem em suas mentes nesse estado de tranquilidade, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, o corpo de Cristo, e sejam agradecidos, contentes, dando graças a Deus sempre. Está lá em Colossenses 3,15, tá? Qual é o conceito científico disso? Escolhas são reais e o livre-arbítrio existe. Você tem a capacidade de manter o controle sobre si mesmo, observar o seu próprio pensamento, pedir ajuda de Deus e mudar os pensamentos tóxicos e negativos ou gerar pensamentos positivos e saudáveis. Quando você faz isso, seu cérebro responde com um impulso neuroquímico positivo e mudanças estruturais que vão aumentar sua inteligência, saúde e paz. Você irá experimentar a harmonia da alma. Vamos lá. Essas são afirmações óbvias. No entanto, muitos de nós levamos a vida como se fôssemos vítimas dos acontecimentos, das circunstâncias, da biologia e de qualquer outra coisa ou pessoa a quem possamos pensar para culpar. Como uma terapeuta por quase 22 anos e tendo alcançado milhões de pessoas através dos meus seminários, livros e aparições na mídia, as afirmações que faço, mais do que quaisquer outras, são: você não é vítima, você pode controlar suas reações, você tem uma escolha. O livre-arbítrio não é uma ilusão. Todos nós, incluindo cristãos tementes a Deus, acabamos sendo vítimas de declarações da mídia feitas por neurocientistas e pesquisadores que geram as manchetes de jornal com perguntas como: o livre-arbítrio é uma ilusão? O problema, no entanto, é que esse ponto de vista não pode ser conciliado com o que sabemos sobre o cérebro e com o que a Bíblia fala sobre nós enquanto humanos. Em um artigo do New York Times, uma analista jurídica até perguntou: já que nossos cérebros causam todos os comportamentos, então todo comportamento pode ser desculpado? Essa é uma hipótese perigosa. Eu vou ler de novo porque isso aqui é extremamente importante. Essa jornalista perguntou: já que os nossos cérebros causam todos os comportamentos, então todo comportamento pode ser desculpado como se não fosse uma responsabilidade nossa. Essa é uma hipótese perigosa. Eles basicamente estão dizendo que não somos responsáveis por nossas ações, o que fornece uma desculpa para fazermos o que quisermos fazer sem consequências. E aqui a gente tem que se atentar a uma questão que muitas pessoas podem não concordar, e aqui é até bom que esteja desativado os comentários. É que existe uma agenda ideológica sendo implementada e que eu e você muitas vezes nem percebemos. E isso é implementado aos pouquinhos e a gente vai assumindo isso como normal. Nem tudo que é comum é normal. Comum é algo que vem acontecendo corriqueiramente, mas isso muitas vezes foge da normalidade. Mas como a gente vai consumindo isso com muita frequência, a gente vai naturalizando o que não deveria ser naturalizado. Quantos históricos agora nos últimos dias, quantas reportagens apareceram de mães tirando a vida dos próprios filhos? Gente, foram muitas, não sei se vocês acompanharam, e se vocês acompanharam a história de uma mãe que em um ritual satânico encontraram a mãe com a cabeça do filho no colo. Aqui no Brasil, aconteceu esses dias. Sabe o que é muito louco quando você vai nos comentários? Claro, as pessoas, acham um absurdo e tal. É que isso tem se naturalizado de uma forma tão absurda que não choca mais a maioria das pessoas. Por quê? Por ter acontecido muito, algo que está comum tem se tornado normal. E isso é triste demais. Devemos sempre lembrar que cientistas não são Deus.
apesar de que às vezes eles agem como se fossem. Eu sou uma cientista e não consigo apoiar um fato científico através da Bíblia. Se não consigo apoiar um fato científico através da Bíblia, questiono a validade dele. Quando foi para a gente lançar a nossa formação para terapeutas, ela é uma extensão universitária. Foi chancelada por uma faculdade como um curso que de fato tem validade para formar alguém para o mercado de trabalho e foi chancelada pelo MEC. Só que algumas empresas que me procuraram para uma parceria questionaram essa formação ter embasamento bíblico, por exemplo. E um dos critérios que nós utilizamos quando nós fomos fazer a nossa formação foi: nós vamos utilizar artigos científicos, mas se eu não conseguir comprovar esses artigos científicos na Bíblia, nós não vamos utilizá-los. Filósofos e cientistas discutem há muito tempo se temos ou não livre-arbítrio. Alguns argumentam que ele é apenas uma ideia pitoresca e inadequada, antiquada. É claro que o mero fato de que pessoas discutem esse assunto significa que elas estão usando seu livre-arbítrio para formular suas opiniões e escolher suas respostas. Olha que louco! Então, pessoas discutindo se livre-arbítrio existe ou não, estão usando o seu próprio livre-arbítrio para ter essas discussões, o que é assim ridículo, né? Incoerente. Então, eles literalmente estão destruindo o próprio argumento. O neurocientista pode dizer que decisões voluntárias são determinadas antecipadamente pela atividade cerebral. Esse argumento diz que o cérebro é como uma máquina que possui vários programas funcionando, sobre a qual não temos qualquer controle. Essa máquina produz a mente e assim passamos a vida refém da vontade e à mercê desses programas. E ainda, neurocientistas usam técnicas de reprodução de imagens cerebrais e terminologias sofisticadas para argumentar que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão. O que é super importante a gente ressaltar? Lembra que no primeiro dia, quando eu li, eu falei sobre, sim, quando a gente vai refutar a ciência, quando a gente vai entrar em desconformidade ou não concordância com a ciência, a gente vai refutar, a gente sempre ouve que ciência se refuta com ciência. E ok, aqui eu não estou para dizer o que é verdade ou o que é mentira, porque o que a ciência está falando, eles estudaram muito para comprovar. Só que a gente não pode levar a ciência como algo totalmente determinístico, porque a própria ciência já voltou atrás naquilo que ela mesma já tinha falado. Porque a ciência ela é feita por homens, e homens são falhos, e tá tudo bem. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a ciência comprovou, é fato e pronto, acabou. Não é bem assim. Nós podemos escolher pensar do modo que Deus deseja. Como uma patologista da comunicação, se especializando no campo da neurociência cognitiva, minha pesquisa trata principalmente de como seres humanos pensam e o impacto disso no que eles dizem e fazem. E eu cheguei a uma conclusão muito diferente do que aquela de quem pensa ser o livre-arbítrio apenas uma ilusão. Estou completamente convencida de que a nossa habilidade de reflexão, só um minutinho, a nossa habilidade, me perdi aqui, alguém ia tentar ligar ali, aqui, e de escolha dada por Deus, significa que nosso livre-arbítrio influencia a nossa mentalidade, a qual produz o nosso estado mental. Isso é tão importante para o potencial e comportamento humano que eu tenho dedicado minha vida a entender o processo do pensamento e como podemos escolher pensar de modo como Deus deseja. Longe de explicar o livre-arbítrio, na verdade, a evidência neurocientífica explica como ele funciona. O biólogo molecular Francis Crick, que junto com o James Watson ganhou o Prêmio Nobel em 1962 pela descoberta deles no DNA em 1953.
Disse que o livre-arbítrio é uma fábula de mente simples e o rejeitou com uma confabulação simplória. Quando fez sua afirmação, Crick esqueceu algo importante. Ele escolheu, com seu livre-arbítrio, formular aquele pensamento e expressá-lo. E agora eu vou ativar os comentários para a gente falar sobre se vocês acreditam em livre-arbítrio ou não. Se você acredita, coloca aí, eu acredito. Se você não acredita em livre-arbítrio, você escreve não acredito. Bora lá? Vamos ver se vocês acreditam ou não? Coloca aí pra mim. Escreve aí pra mim. Eu acredito. Ó, a Mazé tá falando que acredita. A Mailane acredita. Vamos ver se tem mais gente aí. A Nádia diz que acredita. Inclusive, gente, nesse sábado eu vou ministrar em um culto de mulheres lá em Paranavaí. Vai ser no Hotel Shelton. Vocês precisam entrar em contato com a Nádia. Tem um custo simbólico que é só do coffee que o hotel cobra, mas vai ser incrível. A Babi Amorim diz que acredita. Gente, acho que todo mundo acredita, né? Até porque o fato de você decidir se acredita ou não já tem a ver com livre-arbítrio. Mas existem cientistas que estão fazendo estudos científicos e ganhando o prêmio Nobel comprovando que ele não existe. Olha que loucura. Aqui eu tô falando sobre isso para a gente tomar cuidado que nós precisamos ter um filtro daquilo que a gente está ouvindo, se de fato é verdade para nós ou não. Para alguém, isso aqui é uma verdade absoluta. E ponto. Ó, se você não me segue ainda, vai aqui me seguir, tá? Para algumas pessoas, isso aí é uma verdade absoluta. Porque existe um artigo científico comprovando. Então, é esse filtro que a gente tem que tomar tem que tomar cuidado, principalmente nós que somos estudiosos. A gente que estuda ciência, tem que ter um filtro daquilo que faz sentido para nós ou não, ok? Vou desativar os comentários para a gente dar sequência. Provando a existência do livre-arbítrio, tá aqui na página 43. Atividade cerebral pode ser identificada no córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é essa região. Tudo que fica na parte mais externa do cérebro a gente chama de áreas corticais, tá? Então, o córtex pré-frontal fica na região da frente, que fica bem acima da nossa sobrancelha. E no lobo parietal, no topo da sua cabeça, lateralmente. 7 a 10 segundos antes de uma ação ser verbalizada ou feita. Então, eles conseguem utilizar um equipamento que consegue ter imagens, neuroimagens do livre-arbítrio acontecendo de 7 a 10 segundos antes dessa ação ser verbalizada ou realizada. Deu para entender? Muitos cientistas usam esse fato para argumentar que a ação já estava codificada. Eu vejo isso de forma diferente e estou bem acompanhada por cientistas como Jeffrey Schwartz e Norman Doidge e outros. Meu argumento é que essa atividade cerebral é a atividade de processamento que fazemos inconscientemente, no nível inconsciente ativo e muito real, que a gente vai ver lá no capítulo 8, tá? Que é alterado pelos pensamentos e memórias que introduzimos em nossas mentes inconscientes ao longo do tempo. Aí voltei. Algumas pessoas falam, e eu concordo com isso, que o nosso inconsciente, que é a parte do nosso cérebro e da nossa mente, que armazena informações e fica guardado e você não fica lembrando o tempo inteiro, tá? Isso aí é o inconsciente. Algumas pessoas falam que o inconsciente chega a captar até 400% de tudo que você tá vendo e ouvindo. Por quê? Coisas que você nem presta atenção, mas de alguma forma foi captado por um dos seus 5 sentidos, o seu inconsciente guardou. Inclusive, quando você passa por um lugar e fala assim, nossa, parece que eu já passei aqui antes, às vezes o seu inconsciente absorveu, captou aquela imagem, a informação daquele lugar e deixou guardadinho lá no teu inconsciente. Quando você passou ali,
ou no mesmo lugar ou num lugar parecido, esse gatilho foi acionado e buscou aquela memória para o teu consciente, que é aquilo que você está prestando atenção agora. Deixa eu ver aqui, ó. Meu argumento é que essa atividade cerebral... Nessa fase, nós escolhemos acrescentar nossa própria percepção única baseada nesses pensamentos introduzidos que formam nosso ponto de vista em nosso processo de verbalizar ou agir. Portanto, em outras palavras, o que dizemos e fazemos está baseado naquilo que nós já estabelecemos em nossas mentes. Nós avaliamos essa informação e fazemos nossas escolhas baseados nela. Depois, escolhemos construir um novo pensamento e isso é o que orienta aquilo que falamos ou fazemos. Essa atividade cerebral, vista na reprodução de imagens cerebrais, não é o resultado de uma atividade mecânica, é simplesmente a construção até o momento da consciência. É a atividade de uma rede de circuitos neurais que começa a se preparar para uma próxima decisão muito antes que ela entre em nossa consciência. É a intelectualização que está acontecendo na mente inconsciente. Em outras palavras, como imagina na sua alma, assim ele é, que está lá em Provérbios 23, versículo 7. Capítulo 23, versículo 7. Não somos conduzidos por forças além de nosso controle consciente. Somos responsáveis por cada pensamento e decisão que fazemos. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas aqui eu vou trazer a minha visão, não tem a ver necessariamente com o livro, mas talvez com essa parte. Quando as pessoas falam assim, tudo que tiver que acontecer vai acontecer. E aí a pessoa ainda usa uma frase da Bíblia, né? Uma parte da Bíblia. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo que você tiver que viver, ninguém vai viver por você. Então, o teu destino, ele sempre vai te buscar. Isso aqui é super complexo, super complicado. Por quê? Aqui nós tiramos a nossa responsabilidade de tudo aquilo que está acontecendo e de tudo aquilo que a gente está colhendo. Agora, para pensar. Se é algo realmente determinístico e tudo que acontece é porque era o que Deus queria para a tua vida, dane-se todas as escolhas erradas que você fez, porque o que tiver que acontecer vai acontecer mesmo. Não seria injusto com as pessoas que agem de forma certa e que fazem suas escolhas de forma consciente e de acordo com a palavra, por exemplo? Então, a gente tem que tomar cuidado para não atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Isso não significa que ele não tenha o controle de tudo, mas significa que mesmo tendo o controle de tudo, ele deu a você o livre-arbítrio para tomar as decisões que você quer para sua vida e colher as consequências disso. Faz sentido para vocês? Nós escutamos frases prontas e a gente toma elas como verdade para afagar o nosso ego e também para justificar as coisas erradas que a gente faz. Então assim, ok, Deus ele tem o controle sobre tudo, mas aquilo que é para você fazer é sua responsabilidade e as escolhas que você faz, elas são suas. Faz sentido para vocês? Estão conseguindo compreender? Podemos dar sequência aqui ao nosso livro? Tô lendo muito rápido, gente. Fala aí pra mim. Eu vou pausando e a gente vai comentando. Show? Vai lá e convida mais pessoas para vir aqui nessa live deliciosa, poderosa. Alguns pesquisadores à frente de seu tempo descobriram que quando as pessoas duvidam do livre-arbítrio, elas se tornam mais desonestas. Olha isso aqui, que poderoso. É quase como se negar o livre-arbítrio oferecesse a melhor desculpa para as pessoas agirem como querem, sem responsabilidade por suas ações. Outros pesquisadores descobriram que acreditar no livre-arbítrio guia as escolhas das pessoas para que elas sejam melhores e mais morais. Eles chegam a dizer que quanto mais os estudiosos investigam o livre-arbítrio, mais motivos surgem para se acreditar nele. E que complementando aqueles que creem,
o contrário, estão enganando a si mesmos. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz o seguinte: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Você tem a natureza, você foi construído, você foi desenvolvido para ser justo. Uma definição padrão de livre-arbítrio é um conjunto de capacidades de imaginar futuros caminhos de ações, decidindo quanto ao motivo de uma pessoa escolhê-los, planejando as ações de alguém à luz dessa decisão e controlando ações frente ao conflito de desejos. É dessa maneira. Eu acredito que nós escolhemos seguir o caminho de Deus ou de Satanás, simples assim. E às vezes a gente acredita assim: mas eu vou no fluxo, eu não quero escolher nada, deixe que a vida vá seguir no seu fluxo. Quando você não decide algo, você já está decidindo. E quando você não faz isso de forma consciente, você permite que as pessoas decidam por você, e isso já é uma escolha. A ciência está comprovando o livre-arbítrio até no nível genético. Vamos dar uma olhada em algumas evidências? Escolhas ocupam um espaço mental. A escolha tem um espaço mental, perto da parte frontal do cérebro, porque é a nossa parte do córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal é a parte da racionalização de tudo, é o controle das nossas emoções. Esse espaço inclui muitos circuitos que começam no prosencéfalo basal, que está aqui, entre as suas sobrancelhas, tá? E se estendem até o lobo frontal, o que possui um conjunto impressionante de funções e está conectado a todas as outras partes do cérebro. É também onde conexões de todas as partes do cérebro se encontram. Circuitos específicos vão para estruturas como o lobo da ínsula, o corpo caloso, o giro central posterior e anterior, os núcleos da base, precúneos e a região subgenual do cérebro. Essa estrutura permite ao lobo frontal se integrar e gerenciar atividades nas outras partes do cérebro. Nós podemos observar nossos próprios pensamentos. Cara, vocês têm noção que nós somos os únicos seres que conseguem pensar sobre o que nós estamos pensando? Uma das características mais empolgantes da região frontal do cérebro é como ela nos capacita a termos o controle de nós mesmos. Deixa eu ir tirando aqui os meus estudos. E aqui eu tenho algo marcado que é super legal se vocês quiserem anotar. Córtex pré-frontal não é preciso para viver, mas é essencial para conviver. Por quê? Nem todos os animais têm córtex pré-frontal, né? Então você não precisa dele para sobreviver. Até se você tiver uma lesão no seu córtex pré-frontal, você consegue continuar vivendo, mas você não consegue conviver com as pessoas, porque a parte que te permite ter convivência de forma racional com outros seres humanos está no seu córtex pré-frontal. Podemos observar nossos pensamentos e ações e tomar decisões quanto a eles. Repentinamente, princípios bíblicos como levar cativo o pensamento, renovar a sua mente, lançar sobre ele a ansiedade e não andar ansioso por coisa alguma, se tornam menos pesados quando percebemos que Deus nos equipou para fazer essas coisas. Quando Deus escolheu a vida, quando escolhemos a vida, que está lá em Deuteronômio 30:19, o diamante brilha mais. Quando escolhemos qualquer outra coisa que não a vida, o diamante perde seu brilho. Essa é uma analogia simples do que acontece no cérebro. Escolhas erradas causam dano cerebral. Vamos fazer um print bem lindão agora? Faz aí. Fizeram? Ok, depois vai virar a nossa capa da live. Escolhas erradas causam dano cerebral. Escolhas certas melhoram o funcionamento cerebral. Nossa VPM, V de vovó, P de pato, M de macaco, tá? Nós temos o que eu gosto de chamar de vantagem de perspectiva múltipla. A VPM, para abreviar, nossa natureza multifacetada e única, feita imagem de Deus, nos permite ver coisas de muitos ângulos diferentes.
como se fossem perspectivas diferentes. Nós temos a oportunidade única de avaliar nossos pensamentos e o impacto deles e escolher nos conectar à videira que é Cristo, que está lá em João 15, capítulo 1 ao versículo 5. Aqui é extremamente essencial para que a gente trabalhe, por exemplo, nós da neuropsicoterapia, nós trabalhamos o NP4, que é uma ferramenta que a gente consegue utilizar a neuroplasticidade para trazer novos sentidos a acontecimentos que trazem dor, por exemplo, tá? E aqui está embasando isso. Nós somos diretamente responsáveis por aquilo em que escolhemos pensar e em que nos estabelecemos e tomamos essas decisões na privacidade de nossa própria mente. Enquanto você pensa, é importante diferenciar a pessoa que você realmente é. O único, real, multifacetado você, da forma que você se tornou através de escolhas tóxicas. Felizmente, você pode ver ambas e escolher se reconectar com a videira e renovar sua mente, que está lá em Romanos 12:2. Seu cérebro irá seguir as instruções e escolhas de sua mente e irá mudar a paisagem dele adequadamente. A parte 2 desse livro vai ajudá-la a fazer exatamente isso. Nós temos um produto que vai ser lançado que é para ter uma mente magra para sempre. Como que a gente reconfigura a nossa mente para ter essa mente magra, para conseguir ter constância? E aqui fala muito sobre isso, sobre fazer essa reconfiguração, que nós temos o poder de fazer exatamente isso. Você é um ser pensante. Vamos nos aprofundar no cérebro e ver o quanto o seu livre-arbítrio e suas escolhas são influentes e reais. Você é um ser pensante, você pensa o dia inteiro. E você pensa até quando dorme. As pessoas acham que quando a gente está dormindo existe um interruptor, que a hora que fecha o olho, apaga tudo, né? Na verdade não. Seu cérebro, ele tá lá em atividade, ele tá funcionando num compasso diferente, mas ele está funcionando, ele está a pleno vapor, tá? Você está fazendo, enquanto pensa, você está fazendo seu caminho até alguma decisão, seja ela muito simples, como o que você quer comer, ou uma complexa, como escolher um de vários rumos a que você é apresentado. Toda atividade de pensamento é real. Toda essa atividade de pensamento é real e ela pode ser vista em vários tipos de reprodução de imagens cerebrais. Ou seja, quando você está pensando, o pensamento é tão real que é possível visualizar movimento no seu cérebro enquanto você está pensando. Atividade. Quando nós pensamos, coisas inventivas, maravilhosas, incrivelmente complexas acontecem. Mesmo se você não entender completamente o que eu estou dizendo nos próximos parágrafos, admire o quão complexo é o modo como Deus nos fez. Presta atenção. A simples atividade mental da sua leitura nas próximas linhas ou que você está me ouvindo gera ações quânticas, eletroquímicas e eletromagnéticas em seus neurônios. E isso causa campos magnéticos que podem ser medidos, impulsos elétricos que podem ser rastreados, igual da tomada, tá? Efeitos químicos que podem ser vistos e medidos, como, por exemplo, a produção de neurotransmissores, fótons a serem ativados que podem ser retratados em telas de computador, atividade energética que pode ser explicada usando física quântica, e vibrações nas membranas dos neurônios que podem ser captadas por instrumentação. Só para vocês terem noção, eu já tinha falado sobre isso, que tem uma coisa que eu sou apaixonada, que foi entender um potencial de ação, que funciona mais ou menos assim. Toda vez que você pensa algo, esse pensamento veio a partir de um estímulo. Então, você recebe um estímulo a partir dos seus 5 sentidos, você pensa algo, isso vai lá para o seu cérebro e aí começa um potencial de ação para devolver isso em um comportamento. Só para você ter ideia como que é.
Então vamos supor que você pisa num prego. Esse estímulo que você recebeu, ele precisa ser forte o suficiente para devolver em um comportamento, tá? Você pisou no prego, o seu neurônio, ele tá lá em menos 35, se não me engano, milivolts. Não, menos 70 milivolts. Quando você pisou, o funcionamento elétrico dele vai subindo, a voltagem elétrica dele vai subindo. E quando está em menos 55, começa esse potencial de ação. Tudo isso é voltagem elétrica mesmo. Quando chega lá em 35 milivolts, é quando acontece o movimento, o impulso. Aí você tem o seu movimento, por exemplo, de tirar o pé do prego para te salvar daquela dor ou da perfuragem, né? Depois que aconteceu, esse pé foi tirado do lugar, esse potencial de ação, essa voltagem cai lá para menos 90 e tudo começa de novo. Então, para que todo esse mecanismo funcione, para você ter o simples ato de tirar o pé de cima do prego, tudo isso aconteceu e dependeu de energia elétrica, igual essa que a gente tem nas tomadas, que é medida em milivolts. Deixa eu ativar os comentários. Vocês estão entendendo? Tá muito complexo, mas é que é tão apaixonante. Deu para entender que o lance de você simplesmente fazer isso daqui, ó, dependeu desse potencial de ação que precisou de energia elétrica para acontecer? Fantástico, né? Incrível isso. É apaixonante. Então vamos lá. Quando a gente fala que você é movido a energia, a gente não tá falando de algo cósmico, não. É energia elétrica que a gente encontra na tomada mesmo. Já aconteceu com você de você encostar num lugar e levar um choquinho? É porque você tem energia elétrica correndo aí dentro. Você cria sinais. Esse sinal que você acabou de criar passa pela membrana da célula. E aqui, eu não vou explicar tudo, senão vocês vão ficar loucos. Existe a troca de sódio e potássio através dessa membrana para acontecer o potencial de ação. Por isso que ela está falando membrana aqui, tá? Esse sinal que você acabou de criar passa pela membrana da célula, viaja até o núcleo da célula e entra no cromossomo, ativando uma cadeia de DNA. O DNA é compactado, quase como se estivesse em um casulo, até ser ativado e aberto pelo sinal. Quando esse casulo, quando o DNA está compactado, está em um estado dormente ou inerte. Esse casulo também protege o DNA do restante do ambiente intracelular, enquanto nesse estado inerte. Portanto, o DNA compactado precisa ser aberto para que o código genético apropriado necessário para construir a proteína possa ser lido. Quando o DNA é aberto e o código é lido, o RNA mensageiro, um tipo de proteína que quase age como uma fotocopiadora, faz uma fotocópia do código, que irá servir como guia ou plano arquitetônico para construir as proteínas dentro da maquinaria que está dentro da célula. Você tem noção que tudo isso está acontecendo o tempo inteiro dentro de você? Isso se chama expressão genética. E essas proteínas que você fez com que fossem construídas contêm a informação que você acabou de ler como um pensamento ou memória. Olha tudo que acontece com você quando você pensa uma coisinha. Tudo isso aqui que eu li tá acontecendo com você a cada pensamento. E aí, se é numa direção positiva para trazer resultados positivos ou negativa, depende do seu comando, do seu pensamento. Moléculas são montadas e transformadas em proteínas pela instrução genética do DNA. Essas instruções ditam a anatomia e fisiologia dos nossos corpos. E nós controlamos até 90% desse processo através do pensamento. Ou seja, toda essa maquinaria incrível depende de um comando, e esse comando é o seu pensamento. Enquanto cientistas mapearam brilhantemente toda a sequência de expressão genética e montagem de proteínas, eles prestaram muito pouca atenção aos sinais que fazem a coisa toda acontecer em primeiro lugar.
o sinal que abre o DNA. Vamos olhar com mais atenção para esses sinais. Os primeiros sinais que fazem a coisa acontecer vêm do lado de fora do DNA e, portanto, nós chamamos de fenômenos epigenéticos. Se você não me segue, clica aqui em cima para me seguir, tá? Então, epigenética, aquilo que está acima da genética, tá bom? Que são os sinais que controlam os genes, portanto, eles estão sobre ou acima dos genes. Quando há uma interferência nesse sinal, por exemplo, ter um pensamento tóxico ou comer uma comida não saudável, a expressão genética não acontece corretamente e, portanto, as proteínas não se formam do modo como deveriam. Sendo assim, em um nível bem simplificado, se você tem um pensamento ruim, as proteínas resultantes são diferentes e agem de forma diferente do que se você tivesse tido um pensamento saudável. Esses sinais são químicos e eletromagnéticos, porque há um componente químico e eletromagnético para todos os processos biológicos. Lembra que eu falei do potencial de ação? Para acontecer um potencial de ação em um neurônio, por exemplo, ele depende de um sinal químico e de um sinal elétrico para acontecer. Por isso que ele está falando aqui. Se você tem pensamento bom, a química será boa. Se você tem pensamento ruim, a química será negativa, ruim também. Esses sinais podem vir do ambiente interno do corpo, emocional, bioquímico, mental, energético, espiritual e inclusive das redes de pensamento em seu cérebro. Ou eles podem vir do ambiente externo do corpo, comidas, toxinas, redes sociais e nutrição que você recebe. Pesquisadores estimam que cerca de 90% dos genes do DNA estão funcionando com esses sinais desses ambientes internos e externos. Esse aqui, ó, presta muita atenção, que é muito legal. O gene interruptor, eu acho que vai acabar minha bateria. E aí, o que a gente faz? Não faz, né? Vamos lá, se acabar, acabou? Não, né? Porque aí eu vou perder a live, peraí. Talvez eu tenha que ficar segurando. Vamos ver se vai. Talvez eu tenha que ficar aqui segurando, tá? Uma das muitas coisas incríveis que Kandel... Lembra que eu falei do livro de Kandel? Se você gosta de neurociência, você tem que ter um livro do Kandel. Acho que eu até tenho aqui. Que Kandel descobriu é que nós temos um gene interruptor chamado gene CREB, C-R-E-B. Da sigla em inglês para inibidor do elemento responsivo do monofosfato cíclico de adenosina. Quanto palavrão, né? Portanto, nossos pensamentos são o sinal de que eu falei no parágrafo anterior. Eu queria poder falar mais sobre esse tópico fascinante, mas ele é um processo altamente complexo e está além do propósito desse livro, o qual não foi feito para ser uma publicação científica. No entanto, ainda merece uma citação simples e breve, porque ele destaca como Deus colocou a escolha em cada detalhe sofisticado de nosso ser e, mais uma vez, nos dá a oportunidade de admirá-lo. Aqui está uma explicação simples desse gene interruptor. Enquanto a informação, como sinal químico e eletromagnético que segue indo até a parte da frente do cérebro, o gene se torna robusto e altamente ativo. Isso estimula o impulso de proteína especializada para dentro da célula, ativando o gene CREB. Interruptor, então, ativa a expressão genética, a fabricação de células e nós produzimos ramificações de proteínas que contêm nossas memórias, as quais também podem ser chamadas de pensamentos. Portanto, quando escolhemos ativar o gene CREB por causa dos pensamentos que permitimos penetrar nosso cérebro, síntese de proteína acontece e uma nova ramificação cresce e faz conexão em sinapse a outras ramificações. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Muitas vezes você acha que é determinante. Os meus pais têm diabetes, eu terei diabetes. Os meus pais têm hipertensão, eu terei hipertensão. Alguém da família teve câncer, você vai ter câncer.
Não. Nós temos fatores epigenéticos, ou seja, que estão acima da genética, que determinam se esse gene vai ser ativado ou não. E tudo isso é a partir do seu estilo de vida e das escolhas que você faz. Só que toda escolha, ela vem depois de uma tomada de decisão, né? E toda tomada de decisão começou como? Em um pensamento. Então, o que ativa esses genes doentes são os seus pensamentos. Porque a partir desse pensamento você tem uma tomada de decisão e a partir de uma tomada de decisão, aí sim, você aciona o CREB que a gente acabou de ler aqui. Olha que louco, mas que fantástico e que ótimo, porque aí você não fica refém do seu DNA, né? O que toda ciência significa para você? Toda essa informação biológica e científica está aqui para dizer duas coisas. A investigação científica é uma maneira de completar Deus. Nós admiramos a graça e a grandeza de Deus quando damos uma rápida olhada em como Ele criou e construiu o mundo em que viemos. Isso pode nos dar uma sensação tranquila de que Ele está no controle. Cientistas estão descobrindo os caminhos precisos pelos quais mudanças no pensamento funcionam como sinais que ativam a expressão genética, a qual produz depois mudanças em nossos cérebros e corpos. Nossa composição genética muda a cada minuto, baseada no que estamos pensando e escolhendo. Claramente, então, seguir o conselho de Filipenses 4, versículo 8, terá um profundo impacto regenerativo e de cura em nossos corpos e mentes, pela mudança de nossa expressão genética. Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Faça dessa verdade a sua escolha. Aqui, ela está dizendo que nós temos já uma expressão genética pronta que vem de nossos pais, mas nós temos a capacidade de alterar isso em algo positivo ou negativo a partir daquilo que a gente pensa. E tudo aquilo que você pensa marca a sua expressão genética e que vai para a vida dos seus filhos. Então, se você quer que os seus próximos filhos tenham uma predisposição genética melhor, você precisa cuidar do que você pensa. O que provavelmente acontecerá no futuro da medicina? Kandel, o ganhador do Prêmio Nobel por suas pesquisas sobre a memória, diz o seguinte quanto ao tratamento de pacientes no futuro. Influências sociais serão biologicamente introduzidas na expressão alterada de genes específicos em células nervosas e específicas de áreas específicas do cérebro. Portanto, está chegando um tempo em que os remédios incluirão conselhos como os de Filipenses 4:8 e Romanos 12:2 em suas prescrições. A parte 2 desse livro foi criada para ajudar e aplicar a prescrição de Deus. Querem fazer aí um print? Alguém pediu, né? Bora lá, continuar, que ainda tem. Mito dos genes, ó, tá quase acabando, tá? Do mito dos genes até a verdade. Nós temos vivido sobre um mito chamado o mito dos genes, o qual coloca o poder supremo sobre a saúde e o bem-estar mental no domínio impenetrável dos genes, levando-os num nível de deuses. Esse mito inibiu a saúde física e mental, a paz e a felicidade de muitas pessoas durante muito tempo, quase que diariamente. Outra manchete aparece com um conceito altamente complexo de um gene para isso ou para aquilo. Você é alcoólatra ou tem depressão ou luta contra as dificuldades de aprendizado, porque você tem um gene de tendência ao alcoolismo, a expressão, a dificuldades de aprendizado ou sei lá o que for. Genes podem criar um ambiente dentro de nós no qual um problema pode se desenvolver, uma predisposição, mas eles não produzem o problema. Nós o produzimos através das nossas escolhas.
Elas agem com sinais que abrem o DNA, do qual eu falei anteriormente nesse capítulo. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui sem carregar. Então vamos supor, antigamente os médicos falavam que a gente vinha com um gene diferenciado que trazia uma predisposição genética para ser alcoólatra, para ser um dependente químico e assim por diante. O que ela está falando aqui é que, de fato, você vem com um interruptor, mas essa luz jamais será acendida se você, com a sua mãozinha, não for lá e tocar. E o que seria isso? Seria as escolhas que você faz. Você tem uma predisposição genética para o alcoolismo? Você só vai se tornar um alcoólatra se você quiser ir lá beber, minha filha. Se você for lá com a sua mãozinha, pegar a cachaça e botar para dentro. Então, a responsabilidade, ela é só sua. A predisposição genética existe, mas ela só é ativada a partir do que você escolhe. Os genes se tornam os responsáveis por sentimentos, espiritualidade e crenças. Até coisas como gostos musicais e todo o comportamento humano até o ponto de determinar situações humanas, relacionamentos humanos e problemas sociais. Na verdade, a predisposição genética se tornou tão presente na cultura popular a ponto de frases como: ela tem bons genes, ela nasceu desse jeito, seres comuns. Esse modo de pensar retira a escolha e a responsabilidade da equação e é científica e espiritualmente incorreto. Você controla seus genes não controlam você. Genes podem determinar características físicas, mas não fenômenos psicológicos. E aí eu volto a falar, você pode sim herdar, como por exemplo a esquizofrenia. Você pode herdar uma predisposição genética, mas são os seus estilos de vida que determinam na maioria das vezes, porque não somos determinísticos, se ativa ou não. Sobre câncer, nós lemos ontem sobre o câncer e sobre os dados da OMS, onde fala que, se não me engano, 70% ou mais dos cânceres que existem hoje não têm fundos genéticos. Eles são advindos a partir do estilo de vida que cada um carrega. Ao contrário dos nossos genes, estão constantemente sendo remodelados em resposta a experiências da vida. Pesquisas extraordinárias foram feitas recentemente pela doutora Gail Harrison, acho que é assim que pronuncia, desculpa se estiver errado, tá? Uma importante pesquisadora de medicina mental e corporal e professora de psicologia e psiquiatria da Universidade de Miami. Ela descobriu que o fator que mais significativamente fez diferença no tratamento das pessoas com HIV foi a escolha deles de acreditar em um Deus amoroso e benevolente, em especial para quem também escolheu ter um relacionamento pessoal com um Deus assim. O estudo dela durou 4 anos e a conclusão sobre cura que ela teve foi baseada na diminuição da carga viral dos pacientes, na quantidade de vírus de AIDS em uma amostra de sangue e na concentração aumentada de linfócitos T-auxiliares, o LT auxiliar. Quanto mais alta a concentração, mais o corpo consegue lutar contra a doença. Ela descobriu que aqueles que não acreditavam no amor de Deus por eles perdiam os LT auxiliares 3 vezes mais rápido. A carga viral deles também aumentava 3 vezes mais rápido e seus níveis de estresse eram mais altos, com quantidades prejudiciais de fluxos de cortisol, que é o hormônio do estresse. A doutora Aaron resume sua pesquisa dizendo: se você acredita que Deus o ama, você possui um fator protetivo enorme, que protege mais até do que ter pouca tendência à depressão e muito ao otimismo. Uma visão de Deus benevolente é autoprotetivo, mas acreditar na afirmação personalizada de um Deus que me ama é algo ainda mais forte. Ou seja, você pode acreditar que Deus existe e isso já é poderoso, mas se você acreditar que Deus existe e Ele te ama, é ainda mais poderoso para aumentar a sua imunidade. Esse livro aqui é o Ative Seu Cérebro. Como você pode imaginar, as implicações dessa pesquisa são enormes, desde a imagem que passamos de nós mesmos,
para os outros, até como ajudamos outras pessoas e nós mesmos a administrar uma doença. Nossas escolhas têm um impacto, elas se transformam em fisiologia. E tudo aquilo em que acreditamos, assim como o que cremos sobre nós mesmos, alteram os fatos. Nós não somos vítimas de nossa biologia, somos co-criadores de nosso destino junto com Deus. Deus conduz, mas nós temos de permitir que Ele conduza. Fomos projetados para criar pensamentos e através deles vivemos nossa vida. Provérbios 23, versículo 7. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Seja no que for acreditar e que tem esperança de acontecer, isso se transforma em substância a um nível físico. E você age a partir disso. Esse processo pode se mover em qualquer direção, seja negativa ou positiva. No próximo capítulo, veremos com mais profundidade o impacto das nossas escolhas e como eliminar aquelas que são tóxicas. Beijo, Elaine! Então nós vamos fazer um resumão agora desse capítulo, tá? Gente, a gente já acabou o capítulo. Olha que legal! Foram 15 páginas, nós já vamos para a página 56 do livro. Olha isso, que legal! Rapidão a gente vai terminar esse livro juntos. Você não é uma você não é uma vítima, você pode controlar suas reações, você tem uma escolha. O livre-arbítrio não é uma ilusão, pensá-lo como tal é uma ideia perigosa e ela basicamente diz que não somos responsáveis por nossas ações. Nosso livre-arbítrio influencia em nossa mentalidade, a qual produz nosso estado mental. Isso é tão importante para o potencial e comportamento humano que eu tenho dedicado minha vida a entender o processo do pensamento e como podemos escolher pensar de modo como Deus deseja. O que dizemos e fazemos está baseado naquilo que nós já estabelecemos em nossas mentes. Nós avaliamos essa informação e fazemos nossas escolhas baseadas nela. Depois escolhemos construir um novo pensamento e isso é o que orienta aquilo que falamos e fazemos. A escolha tem um espaço mental perto da parte frontal do cérebro. Certas áreas ascendem quando pensamos e fazemos escolhas. Uma das características mais empolgantes da região frontal do cérebro é como ela capacita a ter o controle de nós mesmos e a observar nosso próprio pensamento. Nós temos o que gosto de chamar de vantagem de perspectiva múltipla. Nossa natureza multifacetada e única, feita à imagem de Deus, nos permite ver coisas de muitos ângulos e perspectivas diferentes. Rápido! Toda essa atividade de pensamento é real, ela pode ser vista por vários tipos de reprodução de imagem. Esse pensamento cria sinal de DNA, o qual então manifesta proteínas que geram genes. Nós temos um gene interruptor chamado gene Krebs, o qual nós escolhemos ativar com nossos pensamentos. Nossa composição genética se modifica a cada minuto com base no que estamos pensando e está chegando um tempo que os médicos vão incluir os conselhos de Filipenses e Romanos em suas prescrições. E do mito dos genes até a verdade, nós não somos vítimas da nossa biologia. Nós controlamos a nossa biologia. Então, amanhã nós vamos para o capítulo 3, página 57 já, onde nós vamos falar sobre como as suas escolhas mudam a fisiologia do seu cérebro. Nós decidimos fazer essa leitura comentada porque eu comecei a perceber que vários colegas de profissão, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, neuropsicoterapeutas, tinham uma dificuldade muito grande em estudar. Eles ficavam nessa loucura insana de ler 10, 15, 20 livros. Dane-se se você leu 50 livros do ano. Se você não conseguiu usar nenhum desses conhecimentos de forma prática na sua vida, você só perdeu tempo. Então aqui nós estamos fazendo uma leitura, comentando e estudando sobre isso. Para as meninas, nós temos terapeutas aqui na live? Psicanalistas, psicólogos? Fala aí para mim.
Profissionais da área de desenvolvimento humano. Levanta a mãozinha aí se você é da área, é legal até para as pessoas te conhecerem. Ó, tô ainda com o microfone da gravação. Fala aí pra mim se você é terapeuta ou se você é da área. Mas você tá na nossa mentoria autoridade? Fala aí pra mim. Temos mais terapeutas aí? Psicólogos, psicanalistas? Sim, que legal, Silméria. Rô, Fernanda Fecto. Aí, galera, fica de olho nos terapeutas, hein? Temos mais? Não tá, mas é. Ó, você que tá escrito aí neuropsicoterapeuta, por dias melhores, legal. Vocês, terapeutas, se preocupem em colocar o nome de vocês para que a gente encontre vocês no Instagram, tá? Não se esqueçam disso. Se tem uma profissão de verdade que vai ser extremamente fundamental, já é, mas que vai ser extremamente fundamental e vai assim, ó, dar de braçada daqui a um tempo, são todos os profissionais da área da saúde mental. Nós estamos aí com, se eu não me engano, em 5º lugar com o país mais ansioso, mais depressivo e o primeiro em ansiedade, o Brasil. Ou seja, a galera tá toda surtando. E aí, esses dias me perguntaram, Cíntia, por que você acha que as pessoas estão tão adoecidas? As pessoas estão adoecidas porque elas pagam 8 mil reais em um celular, mas elas acham caro pagar em 4 sessões de terapia 600 reais. E é triste demais isso, porque elas compram um celular de 8, 9 mil reais para adoecer o emocional delas e quando elas precisam se curar, elas acham caro o investimento. Só que vai chegar um ponto que não vai ter para onde correr. Elas vão surtar tanto num nível que elas vão precisar. Então vocês, profissionais da área da saúde mental, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, estejam preparados. Estejam preparados, porque o mundo, eu não vou falar daqui muito tempo não, tá? Já é necessário, mas eu vejo que daqui uns 2 anos vai ser a profissão que vai explodir, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Nós estamos vendo pessoas extremamente relevantes no mercado, famosas, e que estão completamente adoecidas emocionalmente. E eu vou falar para vocês de quem que é a culpa. São dos profissionais da área da saúde mental, porque não estão conseguindo se posicionar da maneira com que essas pessoas compreendam o quanto nós somos necessários para que essas pessoas possam desfrutar de tudo aquilo que elas estão conquistando. São pessoas que estão conquistando, muito e estão desfrutando zero. Eu tenho um paciente, provavelmente ele vai fazer uma live comigo, por isso que eu vou falar dele, que ele é do mercado digital. Ele fatura 7 dígitos por mês, todos os meses, e ele está completamente adoecido. Chegou para mim a ponto de tirar a própria vida e não fez isso porque tem um filho bebê. Tem medo de deixar a esposa nessa situação e o filho. Ou seja, as pessoas estão aprendendo a ganhar dinheiro e estão perdendo a saúde emocional. Chegou a hora dos profissionais da saúde mental se posicionar e mostrar de forma adequada para essas pessoas o quanto vocês são necessários. Sabe? Eu vejo assim, ó, a grandeza de verdade do trabalho de quem faz isso. De psicólogos, psicanalistas, terapeutas, TOs, né? Terapeutas ocupacionais, que são extremamente necessários no mundo que a gente está vivendo, nesse mundo adoecido. Mas vocês não estão conseguindo performar porque vocês não conseguem mostrar para o mundo o quanto vocês são necessários. E aí sabe o que eu vejo? Os profissionais da área da saúde mental, por exemplo, eles têm medo de divulgar o próprio trabalho porque não se sentem competentes o suficiente. Porque se sentem inseguros. E na maioria das vezes se sentem inseguros porque falta capacidade técnica. Porque não sabem nem como começar a estudar. E esse foi o meu desejo de começar a fazer essa leitura comentada para ajudar esses profissionais
a estudar de verdade e trazer segurança. Quando você tem muita segurança daquilo que você está falando, você tem medo de divulgar? Você tem medo de falar? Você tem medo de expor? Não, você tem certeza do que você está falando. Então, a maioria dos profissionais não conseguem divulgar o próprio trabalho, que hoje em dia é tão necessário, porque não estão sabendo como se desenvolver tecnicamente e ter autoridade naquilo que está falando. No período que vocês passaram comigo aqui, ouvindo uma leitura, vocês sentiram confiança no que eu estou ensinando ou não? Faz um joinha aí, você sentiu confiança no que eu estou falando. Isso porque eu li esse livro, sei lá, umas 8 vezes, se não mais. Eu estudei esse livro de verdade, então eu sei do que eu estou falando. Posso errar em alguma coisa? Lógico, somos seres humanos e vamos errar. Mas eu tenho clareza, eu tenho confiança do que eu tô falando. O que te falta é isso. Porque necessário no mundo, tão adoecido como ele está, você é. Então o que te falta é isso. Nós estamos lançando um programa de aceleração para profissionais da área da saúde mental. Se você é da área da saúde mental, a Roberta vai dar um oi aqui. E eu vou fixar ela. Você vai preencher uma aplicação. É um programa para pouquíssimas pessoas e se você estiver no momento para entrar, a gente vai entrar em contato com você para te ajudar. De qualquer forma, amanhã, às 13 horas, eu estarei aqui para fazer a nossa leitura comentada. Tem sido maravilhoso para mim, eu espero que tenha sido para você. Se você conhece outros profissionais da área e acha que isso aqui vai ajudá-los, não seja egoísta, não, sabe? Ó, contato da Rô, deixa eu fixar. Não seja egoísta, não, sabe que eu fico com dó? Muita, e eu vejo muito isso acontecer na nossa área, tá? Principal, vou falar na nossa porque é que eu tô. As pessoas têm medo de falar para os outros o curso que está fazendo. Porque parece que tem medo de que outras pessoas façam um curso e se saiam melhor do que ela. E aí eu vejo claramente quem são as pessoas que vão crescer e as que não vão. As que têm esse medo de ajudar outros colegas de profissão são as pessoas que vão viver lá no chinelo, lá no chão, sem ter resultado. Porque se você é bom no que você faz, você não tem medo de transbordar. É exatamente isso. Eu vejo que tem pessoas que têm medo de transbordar. Tá fazendo um curso, tem medo de contar com quem tá fazendo, tem um conteúdo que sabe, mas tem medo de compartilhar esse conteúdo e as pessoas pegarem. Cara, conteúdo que fica só dentro de você não serve pra nada, só pra te sufocar. Só pra isso. Informação e conhecimento foi feito para ser colocado pra fora. O que você vai fazer? Você vai printar essa live, você vai postar nos seus stories, você vai convidar as pessoas para estar aqui com você amanhã e você vai transbordar na vida delas. Você já pensou se eu fosse ficar guardando todo esse conhecimento só para mim, com medo das pessoas performarem mais do que eu? Eu tenho consciência do meu potencial, da minha capacidade, não tenho medo de ninguém saber mais do que eu, até porque quem sabe mais do que eu vai me ensinar e eu preciso desse conhecimento. Não é verdade? Então amanhã vejo vocês aqui nesse mesmo bate-local, não sei se no mesmo local, mas nessa mesma hora, para que a gente dê continuidade na nossa leitura e se der muito certo, vamos fazer um combinado? Se amanhã nós chegarmos a mais pessoas, que a gente tá aumentando, vocês viram que todo dia a gente tá aumentando a quantidade de pessoas na live, né? Hoje nós chegamos a 58 pessoas. Se nós aumentarmos, porque vamos combinar que no país que a gente vive, cara, colocar a gente numa live para ler um livro é histórico. As pessoas não gostam de ler. E é isso que eu quero fazer, ensinar vocês a ativar o córtex pré-frontal de vocês e voltar a estudar, a se capacitarem de verdade para curar as pessoas. Nós que trabalhamos na área da saúde mental temos uma responsabilidade gigante. Várias pessoas que chegam até nós, chegam como se nós fôssemos a última opção de vida delas. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Se você não sabe o suficiente, não atenda pacientes. Nós nunca, na verdade, suficiente não, tá? Porque nunca saberemos o suficiente, mas a gente precisa aprender pelo menos para ter base para atender os pacientes.
Com certeza, ainda as pessoas dizem que não acreditam nessa profissão. Com certeza, ainda as pessoas dizem que acreditam nessa profissão, mas não acreditam, infelizmente. Na verdade, é porque as pessoas querem soluções mágicas. As pessoas são tão infantis que elas acreditam ainda num pó de pirlim-pim-pim, que vai vir e de repente eu tô curada. Emocionalmente, não preciso fazer nada que a cura virá. E não é assim que acontece, mas vai chegar num ponto que não vai ter pra onde correr. E aí elas vão precisar. É o momento que vocês vão precisar estar preparadas para fazer esse atendimento. E agora eu preciso ir, porque eu tenho pelo menos mais 9 aulas para gravar. Num calor absurdo, porque já retiraram o ar da minha sala. É isso aí, Rô. As pessoas querem resultados sem passar pelo processo. Se você é terapeuta, quer participar do nosso grupo, do nosso programa de aceleração, para entender e aprender como fazer uma construção sólida de carreira com autoridade, você quer aprender como aprender, chama a Roberta aqui nesse número, você vai preencher uma ficha de aplicação e se a gente acreditar que faz sentido ter você no nosso grupo, a gente entra em contato. Se você não me segue ainda, faz igual a Karen Perini, me siga, clica aqui em cima e vai lá me seguir, vai ser um prazer ter você comigo amanhã. Beijo e até amanhã!